Bom, vamos lá, né? Hoje, como eu disse, nosso último encontro do semestre, aqui do seminário. A gente provavelmente retoma em fevereiro, março, ainda não decidi, porque vai depender de algumas questões, mas a gente continua se comunicando aí através do WhatsApp, né? Do grupo que a gente tem. Aí qualquer livro, qualquer texto, qualquer questão que a gente possa aí ficar brincando durante as férias, né? Uhum. Colocar que a gente conversa, a gente, né, para discutir essas questões. Mas, enfim, hoje eu fiquei de falar para vocês do nó de 4, né, e do nó, famoso nó de Freud. Aqui temos, né, muita gente veio querendo saber que nó do Freud era esse, né, Macedônia? Então, fazer a gente retirar algumas consequências clínicas, né, desse nó do Freud, o que é o nó do Freud, o que é que o Lacan propôs como nó do Freud, e comparar, inclusive, o Lacan faz uma crítica, né, ao Freud, e comparar com o que ele propõe depois como um nó do Santoma, né, no seminário seguinte. Né? Então, eu já falei para vocês o seguinte, de que o Lacan, uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, eu disse para vocês que o nó de 3, que é esse nozinho aqui, que vocês já conhecem, ele foi como diz Lacan, um anel no dedo, né, para ele, porque ele serviu para o Lacan para ele fazer uma homogeneização das dimensões. Eu vou só recuperar isso, nós já falamos disso, mas só para pegar o fio da meada. Lacan, é como se Lacan até então tivesse trabalhado com uma certa hierarquia dessas dimensões. E aí ele se deu conta que essas dimensões, elas não podem ter hierarquia, elas precisam ser homogeneizadas, porque a lógica, e aí nós estamos no seminário 22, que é o RSI, né? A lógica RSI, ela implica que RSI são equivalentes, são homogêneos, ou seja, eu lembro também que eu comentei que o imaginário era meio assim uma dimensão de segunda categoria, né? Ele era uma dimensão a ser corrigida, por exemplo, pelo simbólico no chamado segundo momento da obra de Lacan. O imaginário e o simbólico estavam ali se articulando e o real ficava ali meio de fora e o simbólico meio que corrigindo o imaginário, né? Porque o imaginário era um falseamento narcísico da unidade, né? Do egóica, enfim, que implicava esse falseamento. E que a dimensão simbólica meio que descristalizava essa unificação, essa unidade egóica, né, que implicava, inclusive, o desconhecimento da divisão do sujeito. Era mais ou menos a principal questão aí nessa relação entre o simbólico e o imaginário. Então, o imaginário era aí uma dimensão a ser corrigida, não é? Ou a interrogada, vamos dizer assim, nesse primeiro momento. Com o desenvolvimento da lógica e da topologia borromeana, Lacan vai demonstrar que ele vai recuperar o imaginário, vamos dizer assim, ou recuperar a importância homogênea do imaginário com as outras dimensões. Tanto é que, na verdade, ele fala muito do imaginário no RSI, porque ele vai considerar o imaginário como sendo o que dá consistência, como sendo algo da ordem do corpo, não é? Então, é como se você tivesse o real e o simbólico, não é? Não por acaso, o enodamento que Lacan propõe, a gente vai ver isso no nó de 4 também, o Lacan vai dizer assim, de que você tem eu já expliquei para vocês o enodamento, mas eu vou só pegar aqui comprei aqui um quadro para vocês verem melhor o enodamento, né? Ver se vocês estão vendo aí, se fica bem para vocês verem esse enodamento para a gente começar a falar dele. Estão vendo bem aí? Está dando para... Me digam aí, porque eu baixei a câmera e não estou vendo mais vocês. Tá ok, tá ok. Tá ok, sim. Então, veja bem, apesar de que no enodamento de 3 as dimensões são homogêneas, ou seja, elas são as mesmas, né?
Lacan propõe o seguinte: nós estabelecemos aqui, não sei quem está vindo pelas primeiras vezes, nós estabelecemos a seguinte relação, né? A seguinte legenda: o vermelho é o simbólico, o azul é o real e o verde é o imaginário, tá? Vermelho simbólico, azul é o real e o verde é o imaginário, tá certo? Foi assim que nós estabelecemos. Então, veja bem, mesmo no nó de 3, o Lacan diz assim, de que você tem o real, você põe o real em cima do simbólico. Veja que rigorosamente no nó de 3, tanto faz você colocar quem quer que seja em cima, embaixo ou não. O nó de 3 rigorosamente não faz diferença, porque nós vamos ver que eles são homogêneos, tá? No nó de 4 faz diferença. Mas mesmo no nó de 3, o Lacan diz que o nó de 3, teoricamente, é feito assim: o real em cima do simbólico, tá? E o imaginário, que é o verde, é quem vem rodando, é quem vem dando o que ele chama de uma consistência, tá? Levantar, baixar um pouquinho aqui. Uma consistência, que é o enodamento borromeano que você já conhece, a gente já falou disso, né? Por cima do de cima, por baixo, por cima, e por aí vai. Por cima do de cima, por baixo, por cima, por baixo, e você tem o enodamento. Peraí que tem gente entrando aqui, suando. Tá certo? E aí você tem o enodamento de 3, tá? Que é esse enodamento aqui, tá certo? Observem, eu vou fazer essa operação de estiramento, que eu também já fiz para vocês, mas só para, como eu disse, pegar o fio da meada. Observem que elas são homogêneas no enodamento borromeano, porque tanto faz você fazer o estiramento do real com o imaginário, o vermelho fica no meio, você faz todo e qualquer estiramento, né? Você pode puxar qualquer dimensão, você coloca qualquer uma no meio. Eu posso colocar o real no meio, que é o azul, eu posso colocar o simbólico no meio, que é o vermelho, e posso colocar o imaginário no meio, que é o verde. Eu estou chamando a atenção para isso, que é uma coisa que vocês já sabem, porque a gente já falou disso, porque nós vamos ver que no nó de 4 não é assim. O nó de 4 faz uma diferença, tá? Nós vamos ver que dependendo de como você coloque, quando você vai fazer um enodamento, se você coloca o real embaixo, o simbólico em cima, o imaginário em cima, não é uma sobreposição, e você enoda, vai fazer uma diferença nessa homogeneidade aqui, tá? Vou já fazer isso, tá? Vou só terminar essa questão da homogeneidade, que é importante. Então, isso serviu a Lacan para mostrar exatamente de que real, simbólico e imaginário são homogêneos, são equivalentes. Eles não têm diferença. Eu posso puxar e não faz nenhuma diferença qual é que está embaixo ou em cima. Né? Tá certo? O problema qual é? É que Lacan ele vai se dando conta de que essa homogeneidade das 3 dimensões, do real, simbólico, ela é complicada. Não é? Porque, rigorosamente, elas não são homogêneas. Ele chega a dizer, inclusive, não no seminário 22, mas no seminário 23, de que quem trata as 3 dimensões de forma homogênea é o paranoico. Não é? Você vê, por exemplo, o paranoico, qualquer sinal imaginário é tomado como real. Não é? A cantiga do pássaro lá na Gradiva, o paranoico, qualquer sinal que se apresente para ele do ponto de vista no real, vamos dizer assim, qualquer imagem é tomada como real. Então tem uma homogeneidade na paranoia que nós sabemos que estruturalmente não é assim que funciona na clínica. Imaginário, real e simbólico, rigorosamente, eles obviamente, do ponto de vista da lógica borromeana, RSI, eles são equivalentes, mas não são homogêneos. Né? Porque, em determinado momento, você pode ter nós também já falamos disso, né, nos encontros anteriores, você pode ter um real
fazendo algum tipo de invasão no imaginário, no simbólico, porque eu disse para vocês, quer dizer, esse nozinho bonitinho aqui, ele não existe rigorosamente, né? Todo nó tem lapso. E, por exemplo, isso aqui, se você está inodado, você poderia dizer que isso aqui é um nó borromeano, não é? Você pode ter, por exemplo, um sujeito com o real simbólico e imaginário reduzido, não desinodados. Então, isso aqui é um nó borromeano, não é? O problema é que, teoricamente, a gente trabalha com ele bonitinho assim, para poder falar melhor dele, né? Inclusive, nós também vimos a planificação como sendo uma forma, que é você desenhar o plano em 2 dimensões, né? Fazer um desenho no quadro do nó para poder tirar algumas consequências da planificação também, tá? Mas veja bem, o Lacan começa a se dar conta de que seria necessário um quarto elemento para poder fazer a distinção entre as 3 dimensões. Ele começa, inclusive, a colocar, eu apresentei para vocês as figuras aqui, aquele nó que ele coloca lá no RSI, né? Inibição, sintoma e angústia, por exemplo, ele começa a inocular no nó outras variáveis, como, por exemplo, a abertura da corda, do elo, né? Você pode abrir qualquer uma dessas cordas e você tirar as consequências da abertura. Eu já disse para vocês também que a abertura não é um desinodamento, né? Porque Lacan, nesse momento, ele está dizendo que o nó não desinoda, não é possível desinodar. No seminário anterior, ele tinha proposto um desinodamento para a psicose, né? Que é o seminário 21, Lenon de Pé, Lenon de R, os nomes do pai, os não tolos vagueiam, erram, né? Mas ele, nesse momento, ele não está propondo isso, ele não está propondo desinodamento, né? Inclusive, vocês precisam saber, eu também já disse isso, mas não custa repetir, de que isso é uma questão que não está decidida na psicanálise do ponto de vista teórico. Quinta-feira agora, por exemplo, eu assisti um seminário do Aurélio Souza, vocês devem conhecer, que foi nosso mestre aqui, um colega que a gente, né, tem uma transferência, um cara muito, um psicanalista de primeira linha, e a posição do Aurélio é radical, né? Para o Aurélio, o nó de 4 é um equívoco do Lacan, que Lacan não deveria ter feito. Porque para o Aurélio, esse nó de 3 nunca desinoda, né? E nós vamos ver que para fazer o nó de 4, a gente precisa desinodar o nó de 3. Né? Eles serão sobrepostos e não inodados. Então, a posição do Aurélio é muito firme com relação a isso, né? De que não, o nó de 4, ele não convém. Ele aceita o quarto elo, o meu microfone, Alain? Está dando... Bom, eu acho que é o seu microfone, Antônio. Ele está fechado. Enfim. Ah, tá. Mas acho que ela fechou. Então, a posição do Aurélio é essa de que só o nó de 3 é suficiente, a gente não precisa propor um nó de 4, apesar de que o Aurélio aceita o nó, um quarto elo, como uma correção do lapso. Eu já falei para vocês dessa correção do lapso. Nós temos... Deixa eu ver se eu encontro aqui. O nó já está aqui, né? Mostrei esse nozinho para vocês aqui, que eu falei do lapso do Joyce, né? E de que o Joyce faz uma correção fazendo uma suplência, né? O lapso que você deveria passar por cima, e ao invés de passar por cima, passa por baixo, né? Aí faz um lapso. E aí tem um desinodamento. E para não desinodar, você faz uma suplência, ou uma correção do nó, que é isso aqui, né? Que o Lacan não. O Lacan desenha, é uma das apresentações do nó de Joyce que Lacan faz lá no
seminário 23. Né? Então, o Joyce fez isso aqui, né? O ego, isso aqui é o ego do Joyce. O Joyce corrigiu o seu lapso do nó, não é? Para não desinodar. E ele corrigiu com essa função, que foi o ego, essa função de nomeação, que foi essa função de ser um artista, né? De ser o artista. Né? Foi o ego do Joyce, tinha essa função para ele, de fazer esse enodamento. Leonardo. Então, oi. Desculpa, Oi, Alan, diz. Nesse nó do Joyce aí, o que é que não está sendo abarcado aí por esse É um lapso. sintoma? Não, veja bem, aqui no nó do Joyce, não sei se vocês estão vendo, você tem um lapso, tá? Você tem ele, ó, o real devia passar por baixo do simbólico e está passando por cima, aqui, tá? Quando você tem um lapso, há um desinodamento. O que é que acontece? O imaginário se solta e o real e o simbólico ficam presos, tá? Eles ficam presos, quer dizer, a gente falou disso na vez passada, né? Isso aqui, por exemplo, o Lacan, veja que o Lacan está sugerindo a possibilidade desse desinodamento. Ele não desinoda assim porque o Joyce faz uma correção, né? Mas veja que, por exemplo, Lacan vai explicar o problema do Joyce com o corpo. Lembre-se que o imaginário é o corpo. Ele vai explicar de como o Joyce leva uma surra e não sente nada dos colegas, por exemplo, que ele conta isso lá no Retrato do Artista quando jovem, né? No livro. O Joyce apanha dos colegas e não sente nada, né? Não tem nenhuma consequência, ele se livra do corpo. Ele diz assim, né? O personagem, que é o Stephen, ele se livra do corpo como uma casca, né? E, por outro lado, você tem um enodamento, uma penetração. Lembre-se que no nó borromeano não tem interpenetração. Quando você comete o lapso, o imaginário cai, o lapso do Joyce, né? Que é um lapso entre o simbólico e o real. Tem outros lapsos possíveis. Mas quando o Joyce comete esse lapso aqui, o corpo, que é o imaginário, se solta e o simbólico e o imaginário ficam inodados. Inodados de uma forma... Simbólico e real, né? Simbólico e real, ficam de uma forma não trivial, que é esse nodamento por cadeia, né? Por interpenetração. Veja que eu já mostrei para vocês que no nó borromeano não tem interpenetração. Observem que o azul não está interpenetrando o verde. Não está. Eles estão soltos. Ó. Essa é a grande genialidade do enodamento borromeano. Né? Não há interpenetração porque a relação sexual não existe. Então, observem, vocês estão dando, tá dando para ver aí, né? De que o azul não está interpenetrando o verde. Você pode supor e dizer o verde está interpenetrando o vermelho. Não é verdade, ó. Eu vou puxar o vermelho. O verde não está interpenetrando o vermelho. Não é? Aí você podia pensar que o verde está interpenetrando o azul. Não está. Nenhum está interpenetrando. Tá certo? Não tem interpenetração. Isso não é uma cadeia olímpica. Isso aqui é um nó olímpico. É um nó não trivial olímpico. Isso eu já disse para vocês também, né? A relação aqui é uma relação... eles estão inodados, mas a relação entre as dimensões é trivial. Ou seja, elas não estão interpenetradas. Tá? Essa é a grande genialidade do nó borromeano. Tá? Aqui, o que é que acontece? Há um desinodamento. Não é? Só não há o desinodamento porque o Joyce faz essa correção aqui. Né? Ele faz uma... Aí eu teria que fazer de novo aqui o nó do Joyce. Mas vocês já viram, não precisa fazer. Né? O Joyce faz aquela correção e aí o nó não desata. Quer dizer, essa possibilidade aqui, ela não é só para o Joyce, a possibilidade de uma suplência, de uma correção. Ela é para todo mundo. Porque, como eu disse para vocês, esse nozinho bonitinho aqui não existe.
Os nossos nós e os nós dos nossos analisantes, eles têm suplências, eles têm lapsos e, consequentemente, nós fazemos suplência, né? Você vê, por exemplo, que um sintoma pode ser uma suplência, né? A minha posição é a seguinte, de que o sujeito, ele dá a vida para não desinodar. Ele faz qualquer coisa. Essa é a condição real e objetal do sujeito. Ele faz qualquer coisa para não desinodar. O sujeito pode passar a vida inteira sofrendo com um traumatismo infantil, mas se mantém firme, né, com o seu sofrimento para não deixar a coisa desinodar. Isso é muito... Vocês que clinicam sabem disso. Pacientes passam a vida inteira sofrendo com uma coisa e faz um tipo de inodamento na sua infância, por exemplo, que ele mantém isso a vida inteira, né? É uma coisa impressionante. Por isso que o Freud dizia que os neuróticos são indestrutíveis, né? Mas, enfim, eu estava falando disso só para dizer que o Aurélio aceita essa suplência, né? É a posição do Aurélio. Ele não aceita o que nós vamos fazer hoje, que é o nó do Santônio, que é o quarto, que é o nó de 4. Tá? Leonardo, então, só para eu entender uma coisa ainda em relação a isso. Porque quando eu te perguntei, eu acho que era o imaginário que estava de fora, né? Esse ato aí estava... Essa rodelinha amarela estava abarcando 2 dos registros, mas não o terceiro. Aí eu ia te perguntar se... Sim. Porque eu acho que tem consequências, né? Ele abarcar o 2 e o terceiro que não está... Tu entendeu minha pergunta? Sim, estou entendendo. Sim, é porque, veja bem, o lapso do Joyce é um lapso entre o real e o simbólico. Tá certo? Uhum. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, tá? Vou botar aqui na minha tela branca, meu quadro negro, não é de online. Tá certo? Veja bem, vou fazer aqui o nó, tá? Tudo bem? Estão vendo aí, né? Se não estiverem vendo, que eu não estou vendo, gente. Vocês me digam se está tudo certo. Ótimo, tá ótimo. Tá? Então, veja bem. O lapso do Joyce é bem aqui, ó. Tá? Isso aqui é o nó borromeano, tá? Ele está correto, tá certo? O que é que acontece aqui? O Joyce, ao invés de passar por cima do real, o simbólico passar por cima do real, ele passa por baixo, ó, tá vendo? Então, vou desinodar e vou passar por baixo do real, tá certo? Tá bom? Esse é o lapso do Joyce. Ele é aqui, nesse ponto externo, esse ponto de extensão, não é em nenhum ponto interno. Isso é uma questão importante, por exemplo. O lapso, ele só se dá nos pontos externos, que são esses aqui. Tá? Me digam se meu dedo estiver no meio. Não, tá ok. Tá certo? Então, ó, observe que o lapso faz com que o imaginário caia, o corpo do Joyce cai, e o simbólico e o imaginário ficam inodados. Tá? Esse é o lapso. Ele faria isso se ele seria desinodado dessa forma se não houvesse o ego, a suplência que o Joyce faz com o ego. Tá? Eu vou fazer de novo, né? Vou fazer de novo o lapso, né? Tá aqui, ó. O ponto, tá certo? Que é na passagem do simbólico, que deveria passar por cima do real, passa por baixo. Tá? Então, passou por baixo. Tá? Mas antes disso acontecer, o Joyce vem com o ego, com o quarto elo, não é? E faz uma suplência borromeana. Não sei se está dando para vocês verem aí, tá, gente? Tá sim, tá sim. Tá sim. Tá? Olha só. Opa, que abriu aqui, o simbólico abriu. O nó desfez, né? O simbólico do Joyce é aberto, né? Tá vendo? Ó? Ele não diz... Opa, tá errado. Peraí, gente. É a debilidade mental. A gente erra aqui fazendo nó,
tá? Toda hora errando. Literalmente, né, Leonardo? Hã? Literalmente a gente erra fazendo nó, né? Não, então a gente vai fazendo, vai apanhando, né? Então, ó, o lapso, tá? Que deveria ir por cima, passa por baixo, tá? Certo? E aqui vem o... Acho que é por cima, por baixo. Daí. O ponto de... Já fiz isso 1000 vezes, mas quando a gente vai fazer, complica. Por cima, por baixo. Eu acho que é isso. Tá? Ó, ele inoda, ele reinoda o real e o simbólico. Tá? E então você fica um nó. Esse nó não é mais borromeano, tá errado. Mas é porque eu não estou conseguindo inodar aqui, fazer o que o Joyce fez. Mas o fato é que essa correção aqui que o Joyce faz, ela mantém o inodamento, não é mais um inodamento borromeano, né? Estou aqui apanhando para fazer isso aqui, tentando fazer. Não é mais um inodamento borromeano, né? É porque eu estou passando errado. Peraí. Aqui. Acho que é isso. Pronto. Agora passa por baixo do real, né, Leonardo? Leonardo. Simbólico. Leonardo. Ele inoda aqui o real e o simbólico. Tá vendo? Ele fica aqui fazendo esse inodamento de maneira que não solta. O real, o simbólico e o imaginário não soltam. Tá? Como soltou naquela hora. Tá certo? Oi. Leonardo. Diz, Antônio. Você disse agora, né, que ele não é um nó borromeano, né? Não. Não. Eu poderia pensar, então, bom, que o nó do psicótico existe uma forma de inodar, a de Joyce foi essa aí, e quer dizer que não, na psicose nunca se tem um nó borromeano. O nó borromeano é para a neurose? Você poderia pensar o seguinte, de que você tem, por exemplo, numa psicose, você... Eu estou pensando quando você falou na vez passada, a mudança que houve quando você muda o sentido do nó, porque inicialmente no sentido levógeno você tem inibição, sintoma e angústia, né? Isso. Trilogia freudiana. O sintoma aí, você tem um sintoma como sendo o simbólico invadindo o imaginário. Quando o Lacan fala... Hã? O sintoma invadindo o real. Quando o Lacan vai falar sobre que a gente tem, no primeiro momento você acha que aquele nó que aparece na terceira é um engano, mas não é a mudança de sentido do nó. É uma mudança. E ali, o que se trabalha mais, é isso que eu fiquei pensando, se trabalha mais é sobre a invaginação do real no simbólico, que é sintoma também, mas é o real invadindo o simbólico. Uhum. E não se fala muito nas outras mudanças, porque você, no sentido de estrógeno, você vai ter o imaginário invadindo o real. E aí você tem os fenômenos psicossomáticos. Sim. Você vai ter o simbólico invadindo o imaginário. E você vai ter aquilo que chama neurose obsessiva, a invaginação do simbólico lá. Quer dizer, esse destrógeno, esse movimento, ele
mexe, a gente tem que olhar clinicamente para essas três mudanças aí. Olhando o nó num sentido, você trabalha, né, inibição, sintoma e angústia. E quando em se tratando do real, quando o real invade o simbólico, ele diz que, eu não sei te dizer aonde foi, mas ele diz, ou foi no seminário do Ruiz que aborda isso. Você tem, com a invaginação do real, invadindo o simbólico, você tem no sentido do estrógeno, você também tem os fenômenos psicóticos. Não, imaginário invadindo o real, os psicossomáticos. Sim. Mas tem o real invadindo o simbólico, você vai ter fenômenos, os fenômenos psicóticos, alucinados, fenômenos, ele fala. Porque a gente não está tratando aí mais de estrutura, né? De estrutura, e sim de organizações em torno do buraco, da falta fundamental, né? Na vez passada, eu falei disso, de que quando o Lacan comenta esse lapso do Joyce, não é? Ele interpreta que exatamente quando você faz o lapso, porque eu não queria desfazer esse aqui, vou fazer outro. Ele só não alucina e nem delira, porque ele teve uma autossuficiência aí, né? Ele Exatamente. fez uma coisa, né? O lapso, né? Está aqui. O simbólico devia passar por cima, passa por baixo. Quando isso acontece, você tem exatamente a saída do imaginário, que é a queda do corpo, e o enodamento entre o simbólico e o real, que tem a ver com isso que a Antônia estava falando. Esse enodamento do simbólico com o real é como Lacan interpreta as palavras invasivas, não é? do Joyce. Não é? Mas ele vai nesses fenômenos aí, ele vai só até aí, né? Porque ele não delira e nem alucina, né? Não, porque o Lacan diz exatamente isso, quer dizer, a palavra ser invasiva, por exemplo, não, o termo não é invasiva, não, eu estou me confundindo um pouco, mas enfim, a palavra ser intrusa, invasiva, é o comum. É a gente que não se dá conta disso, de que a linguagem ela é parasita no corpo. Sim. A linguagem, não somos nós que comandamos a linguagem. A linguagem, ela parasita o nosso corpo. Entende? Haja visto as inibições severas. Inibições, né? Então, isso, o Joyce, na psicose, isso fica muito claro. Por exemplo, a voz que intrusiva, né? que aparece nas palavras, o pensamento. Tanto é que a filha do Joyce era esquizofrênica e o Joyce acreditava que ela era telepata, né? Que ela escutava os pensamentos. Ela não teve os mesmos recursos dele, né? Para fazer esse nozinho que ele fez aí, né? Ela é psicótica, né? Exato. Então, o real e o simbólico interpenetrados assim tem a ver com as palavras intrusivas, né? As palavras invasivas, que o Joyce também padecia disso. O que o Joyce fez foi exatamente com o ego, né? Ele fez uma suplência disso aqui, né? Quer dizer, o nó não desenoda, eles estão, real e simbólico tem uma suplência, e isso aqui fez com que ele lidasse com essa intrusividade. Amarra, né? Amarra para ele, né? Amarra. E ele faz uma obra, né? Ele escreve a partir disso, né? Ora, eu tenho certeza que se vocês pararem para pensar, vocês sabem que escrever não é uma coisa simples, não é? De jeito Como nenhum. você escreve? Você espera as palavras intrusivas. E aí você vai escrever. As palavras aparecem, não é? Da onde é que vem isso? É claro que se você não é psicótico, você tem um S1 e o nome do pai organizando isso, de alguma maneira, para você, né? Mas elas são intrusivas, não é? Da mesma maneira que na psicose. O problema é que o psicótico não tem essa amarração, né, do S1 e do nome do pai, por exemplo, para poder organizar isso, né? Eu poderia lembrar um exemplo, Leonardo, para entender melhor isso.
No livro do Contário Caligares, diagnóstico preferencial das... Diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial. Das psicoses. Diferencial das psicoses. Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala disso, que o neurótico, como ele está amarrado, né, lá ele fala ainda do... Ele escreve esse livro lá bem atrás, né, é um livro dos primeiros livros dele. Então, ele vai dizer que o neurótico, que o psicótico, ele não tem sossego, ele não tem paz. E por que ele não tem paz? Porque ele tem que estar o tempo todo tendo que dar conta daquilo que, por conta dele não passar pelo nome do pai, o neurótico não precisa. Ele diz, o neurótico, ele tem o recurso lá do nome do pai que dá um sossego para ele. O nome do pai ali, na metáfora paterna, ele vai dar conta em alguma medida do desejo da mãe, né? Então, ele diz que o neurótico ele pode ter um certo sossego. Eu acho que pero não mútil, né? Mas tem. Agora, o psicótico não tem sossego, porque ele tem que fazer isso que o nome do pai não pôde fazer por ele. Daí a organização psicótica dele, né? Mas veja bem, o problema que o Lacan está colocando agora é exatamente isso, é de que, na verdade, não é só o psicótico que tem que fazer isso. O Parlé... Pois essa é a minha questão, eu posso colocar ela? Pode. A minha questão é a seguinte, porque na aula passada você fala da insuficiência, uma hora se dá conta da insuficiência do nome do pai, né? Ele não dá mais conta, esse momento da clínica onde você trabalhava com o pai, né? O pai orientando tudo, né? Para você ter organização neurótica, era aquele que aceitava essa lei paterna, o perverso recusava e o psicótico fica nem uma coisa e nem outra, se deu conta de que esse nome do pai não é mais suficiente. Não. Mas eu pergunto para você, ele nunca foi, né? Nunca foi suficiente. Qual é a diferença agora quando se fala que ele agora não é suficiente? Ele nunca foi. O que é que faz com que isso apareça agora? Pois então. Né? E que muda toda a clínica, né? Mexe com a clínica de um essa sua pergunta é perfeita para a gente passar por nó de Freud. Porque é exatamente criticando a posição religiosa de Freud com o pai que o Lacan vai passar adiante, que o Lacan vai progredir. Não é? No seminário, no RSI, e aí a gente vamos falar do nó de Freud, não é? O Lacan diz isso, de que o Freud ele tinha o real, o simbólico e o imaginário, mas eles estavam soltos. E que o Freud, porque veja que é a primeira vez que o Lacan fala do nó de 4. Né? É a primeira vez que ele fala do nó de 4, porque até então ele trabalhava só com nó de 3. Ele tinha falado do nó olímpico, mas o nó olímpico é outra coisa, não é nó borromeano. Né? Ele está falando do nó borromeano de 4. Quando ele fala do Freud no RSI, ele ainda não está propondo um nó do santoma. Ele ainda está com o nó de 3. Então, ele está falando do nó de 4, criticando o nó de 4 e criticando o Freud. Tá? Porque o que é que ele diz? Ele diz assim, o Freud ele tinha o real, o simbólico e o imaginário, mas eles estavam soltos. Eles estavam soltos e estavam dispostos da seguinte maneira, o real embaixo, o imaginário em cima e o simbólico. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, porque na verdade, ele nunca teve solto. O Freud é que não consegue fazer uma mostração disso, né? O Freud, a crítica que o Lacan vai fazer a Freud é a supremacia que Freud dá ao simbólico. Sim. Tá? Quando o Lacan está mostrando exatamente que é o real, que deve, de alguma maneira, operar. Deixa eu baixar aqui para vocês verem. Me digam aí se vocês estão vendo. Veja bem, para fazer o nó de 4, você tem que soltar, né? Eles estão soltos. E então você tem que dispor as dimensões uma em cima da outra. Justapor as dimensões uma em cima da outra. Tá?
Veja que aqui, diferentemente do nó de 3, eu disse para vocês que no nó de 3 tanto faz quem é que está embaixo, no meio ou em cima. Ou, no caso do nó de 3, quem está embaixo ou em cima e o que vem nodando. Tanto faz, porque eles são homogêneos, eles vão funcionar e fazer aquele estiramento da mesma forma. No nó de 4, não. Quem está embaixo? Porque o nó de 4 ele não é feito da mesma forma do nó borromeano, nó de 3. Do nó borromeano não, porque o nó de 4 é borromeano. Não é feito da mesma forma do nó de 3. Tá? Então, a disposição da justaposição aqui faz uma diferença. E é essa a crítica de Lacan a Freud. O Lacan vai dizer o quê? Que a disposição que o Freud coloca é da seguinte maneira: o real embaixo, o imaginário em cima. Lembrem-se que o imaginário é o verde, o real é o azul e o simbólico é o vermelho. Tá? Então, Lacan vai dizer que o nó de Freud, que é um nó de 4, ele é feito assim: o real embaixo, o imaginário em cima e o simbólico em cima dos dois. E aí ele vai chamar a atenção. O simbólico passa por cima do real 2 vezes. Não é? O que é que acontece? Eles estão soltos. E o Freud precisou de um quarto elo, que é isso aqui, que nós vamos chamar de realidade psíquica, ou, se vocês quiserem, de complexo de Édipo. Tá? A realidade psíquica é que vai inodar essas 3 dimensões em Freud. Eu vou fazer e depois a gente tira as consequências, tá bom? O nó não é o de 4, ele não é feito da mesma forma, não é simplesmente por cima, por baixo, por cima e por baixo, ele tem uma diferença. Né? Ele começa da mesma maneira, por cima, por baixo, não é? Por cima e por baixo, tá? Mas aqui ele faz diferente. Ao invés de vir para o lado de cá, ele vai para dentro do triskel, que é assim, para dentro do triskel. Então passa por cima, por baixo do imaginário, por cima do simbólico e por baixo do real, tá? E aqui a gente tem um nó borromeano de 4, tá? Como é que eu comprovo que é borromeano? Porque ele estira. Tá? O fato dele estirar assim e ter os 2 elos inodados, mas os 2 elos de fora, comprova que ele é borromeano. Tá? Lembram que no nó de 3, eu estirava todos eles. Eu podia puxar qualquer um que ele estirava. Não é verdade? Vocês vão ver que vai fazer diferença a disposição que eu coloco na justaposição exatamente por conta disso, porque agora vai ter uma diferença. Nessa disposição, que é a disposição do Freud, você vai ter uma articulação entre a realidade psíquica e o real. Observem o seguinte: se eu puxar o real e o simbólico, o estiramento é feito. Se eu puxar o real e o imaginário, o estiramento é feito. Aí, gente, porque tá... Agora complicou tudo aqui para ele. Leonardo? Oi. Você disse que... E quando eu falei de realidade psíquica, que seria o quarto de Freud, apesar dele nunca ter feito essa mostração, você falou, mas a realidade psíquica não tem a ver com real. Não tem a ver... Real e realidade é diferente. Freud fala de realidade psíquica. Mas a realidade psíquica não tem nada a ver com a realidade externa. Ela é fantasmática também. Não tem a ver com a realidade aí fora. Sim, mas lembre-se que a realidade fantasmática, ela encobre o real. Você opera com ela fantasma. Você faz uma interpretação aí, porque é interpretável pelo simbólico. Exatamente. Veja bem, o fantasma, que é a realidade, se você quiser, assim, mal comparando, a gente poderia dizer que a realidade psíquica em Freud equivale à realidade fantasmática ou fantasma em Lacan. Tá? Quer dizer, a ideia aqui qual é? De que... Você falou, não é o fantasma em Lacan? É o fantasma. Não é porque Sim. São 2 obras diferentes, né? Realidade psíquica.
ela tem a ver com o real também, porque o fantasma tem a ver com o real. Sim, né? Mas é uma construção que o sujeito faz do real. Sim. Porque o Édipo, por exemplo, o Édipo, na verdade, já é uma explicação, é uma interpretação que o sujeito faz do real. Né? E ele encobre o real. E qual é o problema que o Lacan fala do Freud? É que o Freud faz do parricídio um encobrimento do buraco do real. É como se o Lacan estivesse dizendo assim, que o Freud pega o pai e coloca lá o número 1, né? Coloca lá na origem do real. Sim. Né? Quer dizer, toda a mitologia freudiana do pai real, do pai do assassinato, do parricídio de maneira geral. Né? Que o Édipo é mais ou menos isso. E é por isso que a realidade psíquica para Lacan é religiosa. Lacan vai dizer isso, a realidade psíquica é religiosa, porque ela faz um tipo de suplência ao real. Observem que a realidade psíquica é o laranjinha. Né? Sim. No nó de Freud, eles não se separam. Veja bem que os outros estiramentos a gente consegue fazer. Ó. Você separa o imaginário do real. Você separa o simbólico do real. Você separa a realidade psíquica do simbólico. Separa a realidade psíquica do imaginário. Mas quando você vai puxar realidade psíquica e real, eles não separam. Não é? Vocês estão percebendo? A realidade psíquica é laranja. Não separa, eles não estiram. Isso aqui é uma suplência da realidade que a realidade psíquica faz ao real. Porque o Lacan vai dizer isso, de que o Freud, exatamente porque ele coloca o simbólico se sobrepondo ao real, e não o real ao simbólico, que ele precisa... Ele nem pensou nessa categoria, nem articulou nada nessa categoria, na categoria de real, né? Freud. Aí já é uma interpretação de Lacan em cima dele, né? Ele não trabalha com essa noção de real, né? De realidade. Freud não nomeia assim, né? Sistematicamente, não nomeia. Faz, né? Mas Freud está trabalhando com a questão do real, a pulsão numa dimensão real, não é? Por exemplo, do corpo real. É interessante a topologia da pulsão, né? Entre o somático e o psíquico, é uma topologia estranha. Em Freud, né? Quer dizer... Ela está entre o somático e o psíquico, né? O real da castração e do sexo, da falta, né? Freud trabalha com a impossibilidade do real, né? A pulsão de morte, né? O além do princípio do prazer, o isso, né? O próprio isso freudiano é de uma dimensão que eu reputo como sendo de uma dimensão real, né? Então, o real está lá. Apesar de que lá no seminário 23, o Lacan vai dizer, ou no 24, não me lembro, ele vai dizer o contrário, de que o Freud não recortava o real. O Freud, inclusive, ele tinha, em alguma medida, ele ainda acreditava que pudesse, no final da análise, a análise tivesse um final, né? Um final onde a mulher resolveria a questão da inveja do pênis e do lado do homem seria resolvido também. No texto de 37, ele está meio decepcionado, né? Porque ele acha que... Ele acreditava que a análise pudesse ir a um ponto de fazer essa obturação aí dessa falta fundamental, né? De resolver essas questões definitivamente. Ele está decepcionado, né? Exatamente. É por isso que ele acha... Ele acreditava nisso ainda. Que a realidade psíquica poderia fazer essa suplência. Sim, essa suplência. Ao real, né? E porque exatamente... Não pode fazer, né? O Édipo seria exatamente uma suplência ao real, porque o Édipo é uma ficção, né? E o Lacan diz isso. A ficção ela era para dar conta mesmo do real, né? Só através da ficção. Ele diz o Édipo é um sintoma de Freud que precisa ser interpretado. Né? Então, veja que nesse momento o Lacan está dizendo isso, quer dizer, de que a ideia do Édipo, porque o Édipo ele trabalha numa perspectiva paterna e fálica. Né? Quer dizer, o pai como sendo, o nome do pai como sendo esse enodamento aqui.
E o Lacan está fazendo exatamente essa crítica de que como se você pudesse fazer uma suplência ao real. Né? Quer dizer, o Freud acreditava que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo poderia fazer isso, né? Ele vai criticar o fato de que o Freud teria colocado o pai numa posição de origem do real, né? O parricídio como sendo a origem do real. E não é verdade. Né? Não é o parricídio, porque o parricídio já é uma interpretação edípica. Não é? Quer dizer, o real ele vem do corte significante. É outra coisa. Não é exatamente... Isso já é uma mitologia edípica da realidade psíquica. Né? Ninguém, o Euler levantou a mão. Para dar conta dessa falta fundamental, né? Essa falta fundamental. E se você coloca o pai lá na origem, né, você faz o que a religião faz. Sim, promete. Diga, Euler. Professor, eu estava pensando na fórmula da sexuação, a partir da questão do Édipo como sendo uma ficção do Freud, né, de Freud, das postulações de Freud, e se as fórmulas da sexuação elas não podem ser vistas de uma outra forma, no sentido de que o lado homem ainda é dominado, por exemplo, pelo significante fálico, né? Então, a partir dessa clínica dos nós, né, em que o Édipo é visto como uma ficção, a gente também pode ver as fórmulas da sexuação como uma ficção? Não, as fórmulas da sexuação, elas mostram exatamente como o nome do pai e o falo são insuficientes para dar conta do gozo do real do corpo, né? São insuficientes. É uma forma que você tem... Do feminino, né? Do feminino, não dá conta. Você tem uma forma de grafar o gozo do corpo, que é quando você sexualiza o corpo e faliciza o gozo do corpo, sexualizando o gozo do corpo. Que aí isso faz exatamente uma modalidade de gozo fálica, que é a modalidade do campo masculino, do lado homem das formas, né? Veja que é exatamente isso, de que o parricídio, que está lá, né, no mito do pai, da exceção nas fórmulas da sexuação, né? Existe um para quem a função fálica não conta, que é exatamente essa exceção que é o pai real, né? É o pai da exceção que cria a série fálica e masculina. O gozo feminino, essa construção, essa grafia fálica e paterna não dá conta. Né? Quer dizer, tem algo que fica fora do campo fálico, porque essa é a questão do gozo feminino. Né? O gozo feminino, que é um gozo numa certa condição objetal, que mostra, por exemplo, de toda a insuficiência do falo e do nome do pai. Né? É por isso que exatamente Lacan, depois do Seminário 20, ele tenta fazer alguma coisa que não seja simplesmente através do Édipo e do nome do pai. Não é? Veja que o Joyce é um modelo para ele, porque o Joyce, ele não considerava o Joyce psicótico, mas o Joyce ele consegue fazer exatamente um tipo de suplência na estrutura que não porque ele tinha uma foraclusão de fato, não é? Quem faz isso não é o pai de Joyce, é o próprio Joyce. Não é? Quer dizer, o Joyce tinha uma série de questões fálicas. O Lacan diz isso, de que o Joyce tinha... Ele faz um autoengendramento, né? Autoengendramento, né? Que ninguém faria, ele fez um autoengendramento, deu conta de fazer isso. Por conta própria, né? Quer dizer, não é o pai, o nome do pai propriamente como um significante, porque o Lacan, inclusive, nesse momento, ele muda a posição dele com relação ao pai, porque ele vai trocar o termo nome do pai por um outro termo, que é o pai do nome. Porque ele vai dizer exatamente de que o sujeito precisa operar algum tipo de nominação do real. Veja que o sintoma, e aí toda a confusão de que o sintoma não é santome, o sintoma não é santome, mas o sintoma, ele faz um tipo de nominação do real.
E veja de que esse sintoma ele vai permitir exatamente a produção de um santoma. Entende? Eu acho impressionante, assim, como na clínica o Édipo aparece ainda como um tipo de captura ficcional da gente, né? Ele está muito mais presente do que muitas vezes a política julga que ele não esteja, mas ele está muito mais presente como esse tipo de engodo, como esse tipo de captura, assim. Sim, sim. O Lacan diz isso no Seminário 17, né, de que é meio inevitável ele fazendo uma crítica ao Édipo e dizendo isso, de que ele mente, o Lacan, né? Ele diz que nunca falou em Édipo, falou em metáfora paterna. Mentira do Lacan, ele falou em Édipo também. Mas ele falou, obviamente, interpretou isso como metáfora paterna, né? Mas ele diz isso no Seminário 17 também, de que é meio inevitável de que para o neurótico essas coisas se apresentem como papai. A gente pode dizer que... Outro dia eu vi um nome que eu acho que que vem muito a calhar. Família, né? Grupo familiar, um caldeirão de loucura, né? Pode ser um caldeirão de loucura. E a clínica muda muito quando você faz essa virada aí, né? Você considera esse movimento do nó. A gente tem que trabalhar, porque para mim o nó é clínico. Você olha para ele é clínico, está tudo ali, ou pelo menos quase tudo. É só você movimentar, ver as invaginações e tal, que você vai ter a clínica. E quando você escuta, se você faz essa escuta diferente, você vai ver ali o nó está na tua cabeça para você fazer essa escuta, né? Para ver os movimentos, o discurso, para onde vai, para cá, para lá, porque não é uma coisa só. A gente não tem neurose pura, tudo puro. Não, você tem, o Freud dizia, né? O que nós temos é uma prevalência de uma certa organização, por exemplo, mas você tem neurose mista. Você pode ter uma neurose mista, né? Então, para mim, o nó me fez eu trabalhar muito mais, poder escutar muito mais, um pouco mais de tranquilidade para pensar que o nó me dá. Depois que você se dá conta dele, estuda, né? E que fez toda a diferença a oficina que nós trabalhamos, 2 anos, né, de oficina, muda completamente a sua forma de escuta. A oficina foi mais, a gente trabalhou uns 4 anos na oficina. Foi, né? Foi. Muita coisa. Você vê, a gente está aqui ainda em cima disso e vai ficar porque não se conclui. Hoje é o nosso último dia. Pois é, e olha aí. Do ano, mas ainda vai continuar por muito tempo. Pois é. Mas veja bem, deixa eu fazer a diferença, porque a diferença do nó de Freud para o nó de Lacan mostra exatamente essa outra posição clínica de Lacan. É porque o Freud, no nó de Freud, se você considera isso que eu estou falando, né, de que real e realidade psíquica, o Édipo, não se desinodam, não é? É como se você achasse que a realidade psíquica desse conta do real. Não é? E não é verdade. Você não pode atuar só na realidade psíquica. Por exemplo, para voltar à questão que a Antônia colocou, Lacan agora, a ideia de fantasma em Lacan é insuficiente para tratar da clínica. A ideia, por exemplo, de atravessar o fantasma ou a travessia do fantasma como o fim da análise é insuficiente. Ele vai propor outra coisa agora, que curiosamente é a identificação com o sintoma. E é com o sintoma, não é com o santoma. É curiosíssimo, é um negócio que ficou todo mundo de boca aberta. Como é que o Lacan propõe que o fim da análise é a identificação com o sintoma? Ele diz, né, que no final da análise você olha para o centro do nó e é como se você dissesse, tu és isso. Né? Do grande outro ao pequeno outro, né? Tu és isto. Ele fala em algum momento que o final de análise era essa identificação com esse lugar aí, né? Observem, para eu fazer o nó do santome, né? Quer dizer, observem isso aqui, né? Como eu disse, só para rever, nós podemos fazer o estiramento de todos, né? Mas dependendo da posição que a gente justapõe para inodar, faz a diferença. A diferença qual é? É que nesse nó aqui, que é o nó de Freud, o real e a realidade psíquica não estiram, eles ficam presos.
eles não estão interpenetrados, porque o nó é borromeano, mas eles estão presos um no outro, tá? Esse nó é borromeano, tá? Tá certo? Qual é a diferença para o nó do Santome? Que é exatamente o nó do Santome é o nó que Lacan vai apresentar no seminário 23, que é o seminário seguinte, tá? Eu vou fazer aqui a diferença para vocês entenderem, porque isso tem tudo a ver com outra posição clínica que não a posição religiosa de Freud. Qual é a diferença? A diferença está na justa posição. Vamos voltar aqui para o quadro, né? Lembrem-se que no nó de Freud, a justa posição, qual era? Era o real embaixo, o imaginário em cima e o simbólico em cima dos três. Não é isso? Pois bem, no nó do Santome, não é assim. No nó do Santome, o que está embaixo é o simbólico, que é o vermelho. Tá? O real passa por cima, que é exatamente aquele nó que eu fiz no começo. O real passa por cima do simbólico em 2 pontos. Lembrem que no nó de Freud era o contrário. O simbólico passava em cima. Deixa eu fazer o nó de Freud, para vocês lembrarem. O nó de Freud era assim. Tá? O real embaixo, o imaginário em cima e o simbólico passando por cima dos três, né, na justa posição, e o simbólico passando por cima do real em 2 pontos. Tá certo? E daí porque a necessidade da realidade psíquica. Porque para que o real possa se apresentar de alguma forma. Não é? Também, a realidade psíquica implica nisso. Tá? O nó do Santome é diferente. Embaixo está o simbólico, por cima do simbólico, o real, passando em 2 pontos, por cima do simbólico, e o imaginário em cima dos outros 2. Porque lembrem-se que é aquela lógica de que o imaginário vem como terceiro, dando a consistência do nó de 3. É a mesma lógica. Tá? Lembram disso? Né? E em Freud, essa consistência é dada pelo simbólico, então? Essa consistência é dada pelo pai. Né? Pelo simbólico, que ele bota em cima, né? Exatamente. Exatamente. E aí a gente vem fazendo enodamento. Depois eu posso até explicar melhor para vocês como é que enoda, porque não é tão simples como o nó de 3, tá? Você faz essa passagem por cima e por baixo, e no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, no 6º movimento, ao invés de você vir para cá, né, eu deveria vir para cá, né, para continuar a lógica borromeana, mas não é assim. Ao invés de vir para cá, eu venho para dentro do triskel. E é curioso isso, né? Você vem para dentro do triskel e passa por baixo desse aqui, por baixo desse aqui, tá? E por baixo desse aqui, por cima desse aqui. Tá? O enodamento é a mesma lógica do anterior. A única coisa que muda aqui foi exatamente a justa posição das dimensões, tá? Qual é a diferença? A diferença é que agora você vai ver, por exemplo, o real e o Santome separados, tá? Quem vai estar atrelado... Opa, acho que ainda deu errado. Peraí, gente, eu acho que ainda deu errado, peraí. É a debilidade mental, tá certo? Lacan diz isso, né? A gente vai lidando com o nó. Ih, rapaz, quebrou. Putz. Agora lascou. Agora, Leonardo, eu me agrada muito a proposta do Aurélio, viu? Eu também penso muito como ele. É uma questão importante. É importante, eu acho também. Eu não posso imaginar se desenodar para você colocar o 4º elo, né? Desenodar, não desenoda, né? Espera aí que o meu... Até porque o triskel ali, né? O triskel ali não se desfaz de jeito nenhum, né? Eu vou fazer outro imaginário aqui com a coisa de cachimbo, tá? Eu não sei se vai dar certo para enodar. Porque ele quebrou aqui, ó. Quebrou na alçazinha, tá? Então, deixa eu fazer aqui para ver se tá certo. Baixo.
ver se agora deu certo. Tá? Nesse nó, o que é que a gente vai ter? O simbólico e o santômio fazendo par, que é exatamente isso aqui, ó, tá vendo? Eu posso fazer o estiramento gente, que é isso? Porque esse bicho aqui do cachimbo, ele é ruim de estirar. Ó, tá vendo? Ele estira, porque o negócio do cachimbo, ele não desliza. Ó, eu consigo fazer o estiramento, o real e o simbólico, tá? Agora, quando eu vou tentar fazer o estiramento do santômio, que é o que equivaleria à realidade psíquica, com o simbólico, ele não vai, ó, fica preso, tá certo? Santômio e simbólico ficam presos. Isso aqui está mal feito, gente. Talvez até esteja errado. Mas é a mesma lógica do outro, tá? De maneira que o santoma e o simbólico estão presos, porque o santome, ele vem fazer uma suplência não ao real, como é do nó de Freud, mas ele vem fazer uma suplência ao simbólico para permitir uma nominação do real. Veja que é outra posição. Não é? Quer dizer, o pai não coloniza o real. O nome do pai não amarra o real e não dá conta do real. Não é? O simbólico, o nome do pai, por exemplo, não sequer amarra completamente o simbólico, porque o simbólico tem uma falência. Não é? O simbólico precisa de uma suplência. E quem vai fazer suplência ao simbólico é o santômio. O santômio é uma forma de você nomear o real. Veja que é muito interessante isso, porque eu já tive brigas sobre isso, de que as pessoas dizem, mas o sintoma não é o santômio. É claro que o sintoma não é o santômio. Mas veja bem, o sintoma, tal como apresentado por Lacan nesse momento, ele é uma nominação do real. É como se você dissesse assim, ruim com ele, pior sem ele. Tá? O sintoma é uma forma que o sujeito consegue fazer um tipo de grafia do real. Nós falamos disso o semestre todo. O sintoma aqui não tem nada a ver com formação do inconsciente. Nada a ver. Não é mais o sintoma formação do inconsciente. O sintoma é um S1 todo só, o um só, ou tout seul, como Lacan diz em francês, que está fora da cadeia significante. Eu posso falar que o sintoma, como formação do inconsciente, continua no movimento, quando é na posição, no movimento levógero. O simbólico invadindo o real, aí você tem o sintoma como formação do inconsciente. Exatamente. Quando você faz no outro sentido, não tem mais a ver com formação do inconsciente. Exatamente. Né? A cadeia, ela está lá fazendo os seus efeitos, a cadeia significante. Exatamente. No campo do simbólico. O inconsciente estruturado como linguagem está lá fazendo os seus efeitos. Mas o sintoma não vem mais de lá. Sim. O sintoma vem do real. O sintoma se apresenta no real. O sintoma, tal como definido agora por Lacan, é uma forma do sujeito grafar o gozo do corpo. Isso é importante. Porque veja que é a partir daí que nós podemos pensar exatamente no santômio como uma suplência ao simbólico. Que é uma forma, o santômio é uma forma de nodar o real simbólico imaginário da sua maneira. Pelo menos para quem aceita o nó de 4. Não é o caso do Aurélio, por exemplo. Né? Mas quem aceita o nó de 4 significa dizer que o santômio é essa forma singular de enodar o nó de 4, fazendo um tipo de nominação. A nominação aqui é uma novidade da clínica borromeana, do que nós estamos chamando aqui de clínica borromeana, porque ela não existia antes. É uma função do pai que não é mais uma função significante.
Tá? Não é mais o nome do pai como significante, é o pai do nome. Isso é uma diferença importante. Eu recomendo para vocês um livro maravilhoso, de primeira linha, do Henrique Porges, que se chama Os Nomes do Pai em Lacan. Ele conta toda essa história do desenvolvimento do nome do pai em Lacan. É um livro que vocês precisam ter. Eric, se escreve Eric, né? É Henrique Porges. Eu tenho esse livro, preciso dar uma relida nele. Excelente, excelente. E ele mostra exatamente como Lacan chega a isso. Quer dizer, a função paterna não é mais simplesmente uma função significante de amarração da cadeia. Não. A função paterna também é uma função de nominação do real. Dá nome aos bois. Não é? Mesmo assim, lembrem, o Lacan brinca do Seminário 23, né? Deus chamou Adão e mandou Adão nomear o real. Vocês conhecem essa história lá da Bíblia, né? Da Gênesis. Então, o que aconteceu? O Adão chegou lá e foi dando nome aos bois. Né? Dando nome a isso, aquilo outro. Né? Como se fosse assim, né? Como se as coisas tivessem um nome, como se a palavra fosse a coisa. E a gente, no século XX, demonstrou que a palavra não é a coisa, a linguística e tal. Né? Mas, enfim. E aí o Lacan brinca no Seminário 23. Ele diz assim, bom, Deus, através do Adão, nomeou um monte de coisa, mas esqueceu de nomear a bactéria. Né? Quer dizer, está lá no Gênesis, não tem bactéria no Gênesis. Né? Quer dizer, tem um real da bactéria que você precisa dar nome. Entende? O sujeito precisa nominar, porque veja que nomear é uma coisa. Nomear é do campo do simbólico. Nominar é uma nominação do real. Tá? O Lacan chega a dizer assim, quando ele fala da identificação com o sintoma, ele diz assim, olha, o sintoma de cada um é o que tem de mais singular, de mais real de cada um. Então, o sintoma é o seu verdadeiro nome. É o seu verdadeiro nome. Não é por acaso que ele, na conferência do Joyce, ele diz assim, Joyce, o sintoma. A Colette Solé tem um livro muito bom que ele brinca dizendo assim, olha, ela brinca dizendo assim, olha, é como se você dissesse assim, o sobrenome, ou melhor, sobrenome não, o nome verdadeiro do Joyce é sintoma. Tal como se diz assim, Jack o Estripador. Entende? Quer dizer, qual é a pergunta que eu vou deixar para vocês para a gente responder no próximo semestre? Qual é o seu nome verdadeiro? Você precisa, na análise, recortar o seu sintoma. Quando Lacan propõe essa maluquice, essa suposta maluquice, no Seminário 24, que ele diz assim, o analisante ele não se identifica com o analista, nem com os ideais. Ele se identifica com o seu sintoma. É muito interessante isso. Quer dizer, é o nome do gozo. O sintoma é o seu nome verdadeiro, é a forma como você goza. Não é? Por isso que amamos o sintoma, né? Exatamente. E só lembrando, né, a Clarice Lispector também, ela dizia alguma coisa assim, que precisava tomar muito cuidado para você não mexer esse sintoma que está ali sustentando o edifício. Se você mexer e tirar ele de lá, ele pode desabar o edifício, porque ele está lá, às vezes tem um sintoma que está sustentando o sujeito nesse nível, sustentando ele, né? Exatamente. O Lacan diz, no Seminário 24, ele diz assim, né, de que você tem que aprender a saber fazer com o sintoma. Quer dizer, nós não esqueçam a ideia de você esgotar e dissolver o sintoma. Não é isso. A análise lhe leva a um movimento oposto, que é se identificar com o sintoma. Porque veja que o sintoma é o que há de mais subversivo na estrutura. Entende? Se identificar com o sintoma... Tem uma muriçoca aqui me atacando. Se identificar com o sintoma é você se identificar exatamente com esse traço real que você constituiu, essa nominação que você dá ao real do gozo e ao real do corpo. Então, é da ordem do singular. É claro que você precisa fazer isso sabendo fazer com, ou seja, subtraindo o gozo que essa forma de gozo lhe promovia.
né? Uma análise pode fazer com que você subtraia esse gozo, mas você não vai se livrar do sintoma. O sintoma, porque, como eu disse, o sintoma é o seu verdadeiro nome, porque foi o nome que você inventou, o nome do real que você inventou, que você construiu, né? Então, isso é muito importante. Veja que é outra clínica, né? Professor, mas o senhor não falou... a coisa do identificação. Na clínica, você às vezes escuta assim, eu tenho muito medo, será? Às vezes vem como pergunta mesmo, será que eu vou ter essa depressão da minha mãe? Né? Aí você pode dizer para ele, poderia dizer, não, você faça a sua. Faça uma de sua autoria, né? Porque eu vou fazer isso como minha mãe, né? Não, você tem que o sintoma é da autoria do sujeito, tem que ser da autoria do sujeito, né? Diga aí, Euler. O senhor não falou da sua posição em relação ao Santome, falou da posição do Aurélio, mas... Veja bem, eu realmente não tenho uma posição definida com isso, porque eu acho que a estrutura, ela é uma estrutura de buraco, né? Então, assim, obviamente que eu fico me perguntando até que ponto a soltura das dimensões, elas implicam, porque é como eu disse, quer dizer, quando eu fiz o lapso do Joyce, por exemplo, a soltura das dimensões é uma suposição. Elas não se soltam, né? Mas você pode supor, por exemplo, como uma destruição absoluta do sujeito, que elas se soltariam. Mas é como eu disse, elas não se soltam porque o sujeito, ele dá a vida por isso. Ele faz o que for necessário fazer ou o que ele pode fazer naquele momento para fazer essa aqui, ó. Essa amarraçãozinha aqui. Essa amarraçãozinha aqui pode ser a vida dele. Mas o Triskel é irredutível. É irredutível. Então, eu comungo um pouco como o Aurélio, eu penso como ele, baseado em que o Triskel não se desfaz. Para você, se você imaginar ele se separando para fazer o quarto nó, você mexeria aí nesse Triskel que é da ordem do irredutível. Agora sim, por outro lado, me custa muito abandonar a ideia de Santome, que é, por exemplo, o que o Aurélio propõe, porque eu acho que a ideia de Santome ela é fundamental para a gente poder pensar uma clínica borromeana. Né? Mas será que o Santome aí não seria uma produção da análise? Exatamente. Uma produção da análise, mas não tendo que separar para fazer. Pois é. Porque aí a pergunta é essa, quer dizer, a função de inodamento que Lacan, por exemplo, coloca no pai do nome, na nominação, no sintoma, na inibição e da angústia, por exemplo, né? Ele vai dizer que inibição, sintoma e angústia, no fim do seminário RSI, são nominações, né? São formas de você nominar o real. Mas eu acho que o Santome, ele é uma forma que o sujeito vai ter que... Porque é isso que a Antônia estava dizendo, você tem uma estrutura que ela não é fixa, ela se mexe para lá e para cá, né? Quer dizer, a forma de inodamento que quem vai promover é o sujeito, o que também não vai ser garantido, né? Porque pode acontecer na vida do sujeito que, por exemplo, uma doença, uma crise de angústia qualquer, que esse real, por exemplo, se apresente para o sujeito. Agora, ele já vai poder ter algum tipo de nominação que permita a ele que o real não invada, não o ataque de uma maneira tão devastadora. Foi o que nós tivemos que fazer com a pandemia, né? A pandemia é um real, porque uma das definições que eu gosto do real é aquilo que chega e desorganiza tudo. Então, a pandemia, como um real, né, uma pandemia, chegou e desorganizou. Agora, cada um, de acordo com os seus recursos, aí, né, veio o recurso de cada um, de como vai fazer com isso. Né? Cada um vai ter que dar. Eu nunca ouvi tanto, e certamente vocês ouviram isso também na clínica e fora da clínica, as pessoas dizendo,
eu nunca trabalhei tanto. Quer dizer, nós apostamos no simbólico e no imaginário, porque o que é isso aqui? Isso aqui é um laço simbólico e imaginário, com o imaginário muito presente no plano virtual, não é? Nós apostamos no simbólico e no imaginário para poder fazer algum tipo de contenção. Exatamente. O ataque que o real fez. Nós não podemos abandonar, desinodar. Você não pode virar autista, não é? Apesar de que é muito interessante, porque isso, alguns analisantes que tinham um funcionamento obsessivo acharam ótimo a pandemia, né? A coisa do isolamento obsessivo casou como uma beleza, né? Quer dizer, ficaram isolados e agora não tinham mais nenhum problema com isso, porque não era mais um sintoma, não era mais uma submissão ao sintoma obsessivo, era uma imposição social, né, discursiva e tal, e ficaram ótimos, ficaram bem com isso, né? É muito curioso isso. Mas aí nós apostamos no simbólico e no imaginário. É porque você vê que até o próprio recurso do atendimento online veio fazer acudir nessa hora, porque precisava falar, né, recursos do simbólico para tentar simbolizar esse real. Era preciso continuar falando, né? Agora, realmente você precisa considerar que não tem como você dissolver o Triskel. Né? E aí a posição que o Aurélio tem também. É por isso que eu acredito na posição, que eu gosto da posição do Aurélio, porque para mim o Triskel não se desfaz. Então não tem desinodamento, né? Isso aqui é uma possibilidade de você pensar o nó de 4. Né? O nó como sendo exatamente uma correção num lapso, num ponto externo. Não sei se vocês entendem o que eu estou chamando de ponto externo, né? Cada um vai fazer a sua correção, você diz. Não é um ponto do Triskel, né? Aqui o Triskel está desinodado. Não mexe no Triskel. Não mexe no Triskel. Porque são 6 cruzamentos o nó, né? Sim. São 3 cruzamentos internos e 3 externos. Não sei se vocês perceberam isso, né? Sim. Quer dizer, você... Tá inodado, não. Deixa eu fazer rapidamente o nó aqui, o nó de 3. Porque tá tudo... 3 zonas de gozo, né? As 3 zonas de gozo e 3 das organizações, né? Do sujeito, né? Em torno desse buraco, né? Você tem 6 cruzamentos, né? Você tem esses internos aqui do Triskel. Sim. Vou fazer assim para vocês verem melhor, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, e tem os externos. 1, 2, 3. Sim, exatamente. Tá? Quer dizer, se você fizer um lapso interno, ele desinoda completamente. Né? Agora, o lapso externo, que é exatamente o que o Joyce fez, né? Isso é possível. Apesar de que o livro do Chesterman, que é isso que eu propus a vocês, ele está propondo diferente. Ele está propondo a possibilidade de lapsos de todas as formas. É por isso que eu digo para vocês que essa coisa não está decidida. Né? Eu acho que tudo bem a gente procurar tomar uma posição com isso. Exercício, teorizar é isso, né? Não antes de você exatamente passar por essas possibilidades e pensar como é que é isso na clínica. Né? Sim. Como é que isso funciona para a clínica. Né? Por exemplo, a ideia de desinodamento realmente é uma ideia que é complicada. Né? Eu penso o desinodamento como a morte mesmo, real. Quando você morre, desfaz-se tudo. Aí sim. Eu escrevi um trabalho, uma época, que se chama O Fim do Inconsciente, está publicado aí, obviamente que era uma provocação, está publicado num livro que o Raul e o Rafael organizaram, que chama Ciência e Capitalismo. Olha o ato falho. Psicanálise e capitalismo, capitalismo e psicanálise, né? E eu falo disso não da forma borromeana, com a lógica borromeana, mas a ideia, eu lanço mão da ideia do muçulmano, que é aquele sujeito que o Agamben, o filósofo, trabalha, e no campo de concentração o sujeito se torna um zumbi. Né? No muçulmano era um personagem que o Agamben
chama a atenção, porque é um sujeito que perde completamente a sua dimensão simbólica e imaginária. Ele vira um zumbi. Né? Diferente do Viktor Frankl, né? É diferente. Quer dizer, é algo... E não perde, né? Pois é. Esse sujeito, ele se desenoda, é uma questão que a gente pode pensar nos próximos capítulos. Isso, vamos pensar no próximo ano, né? Vamos terminar por aqui e vou deixar o convite, né? Vocês também convidem quem vocês quiserem para participar do... Eu acho essa coisa da clínica borromeana é alguma coisa que a gente tem que ainda levar muito adiante ainda. Tem muito que levar adiante. Tem muito que trabalhar ainda, né? Ela faz uma renovação não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista político, da relação ética e política da clínica com a política e a ética. Sim. Então, isso é importante. Né? Okay. Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez aí pela atenção e a participação de vocês. Obrigada a você, Leonardo. Ótimo, viu? Obrigado, Antônia. Falei bastante. Leonardo. Boa noite, pessoal. Tchau, Alain, Alexandre, Euler, Tchau. pessoal. Tchau. Até o ano que vem para todo mundo. Até o ano que vem. Provavelmente fevereiro, mas não vou garantir fevereiro. Talvez fevereiro, mas se não for fevereiro é mais. Tá bom? Ah, legal. Tchau, gente. Tchau. Parar a gravação aqui.